Fala galera, aqui é Agnaldo Ribeiro e você está no Opinião Sem Enrolação. Love, Death and Robots é uma série de animação para adultos lançada pela Netflix agora em 2019. E se você ainda não assistiu, deveria, pois é uma série muito boa. Se quiser saber um pouco mais, segura aí que a gente já vai falar mais sobre ela. Antes de mais nada, queria pedir a sua inscrição no canal. É grátis, custa apenas um clique e vai ajudar muito a gente. Love, Death and Robots é uma série de animação, mas é uma série de animação somente para adultos. Por quê? Porque rola muitos palavrões, rola muita violência, nudez tanto feminina quanto masculina, então não é de bom tamanho uma criança assistir. O negócio é só para adultos mesmo. O primeiro volume foi lançado em 2019 e conta com 18 episódios, desde aquelas animações mais simples, aquelas mais comuns que a gente vê por aí nos desenhos animados, até aquelas ultra realistas. E cada episódio foi animado por uma equipe diferente, apesar de que muitas delas têm uma predileção por gatos. Aparecem gatos em vários episódios. Cabe ressaltar aqui que você não precisa seguir a série episódio por episódio. Você pode assistir um aqui, outro lá do final, um do meio, porque eles não têm uma conexão entre si. O que eles têm em comum é amor, morte e robôs. E quase sempre, na maioria das vezes, eles contam com um final totalmente inesperado. Mas aí é que está a cereja do bolo. A série já conta com 3 volumes, o primeiro com 18 episódios saiu em 2019, o segundo volume, com 8 episódios, saiu em 2021 e agora, em 2022, sairá o volume 3 com mais 9 episódios. Eu vou aqui somente dar uma breve introdução nos 18 episódios do volume 1. Episódio 1 chama-se Os Três Robôs. Nesse primeiro episódio, 3 robôs percorrem uma terra devastada, aparenta ser um pós-guerra, onde já não existe mais humanos. E eles andam nessa terra procurando saber como é que os humanos viviam, o que eles faziam. O primeiro robô é como se fosse um robô para crianças, uma babá eletrônica. O segundo robô é como se fosse tirado do Exterminador do Futuro. E o terceiro robô é algo parecido com uma pirâmide, uma geladeira. Se alguém aí viu Interestelar, vai sacar do que eu estou dizendo. Ele parece com um robô do filme. E o final aqui é um dos melhores. Episódio 2, Além da Fenda de Áquila. Esse segundo episódio tem traços ultra realistas e é ambientado no espaço. Acompanha a viagem de uma nave espacial que termina de um jeito meio inusitado. Esse tem umas cenas de sexo bem calientes. O episódio 3 chama-se A Era do Gelo. Esse já é um pouco diferente, pois conta com personagens reais misturados com animação. Esse episódio conta a história de um casal que, ao mudar-se para um apartamento novo, lá encontra uma geladeira bem antiga e dentro dessa geladeira, no congelador, tem uma civilização completa. Coisa de louco, né? E como loucura pouco é bobagem, o tempo dessa civilização passa bem mais rápido do que o nosso. Daí eles passam a acompanhar o desenvolvimento dessa civilização e outras cositas. O episódio 4 chama-se A Vantagem de Sony. Esse episódio ele é ambientado no submundo das lutas ilegais. O diferencial aqui é que os lutadores não são humanos e a luta só termina quando um dos dois morre. Nesse episódio, a arte da animação se destaca. Episódio 5 chama-se Quando o Iogurte Assumiu o Controle. Os traços aqui são semelhantes aos traços dos desenhos do estúdio Pixar. A vantagem aqui é que ele só possui 6 minutos, porque é totalmente sem noção. O episódio 6 chama-se Guerra Secreta e acompanha aqui uma divisão do exército russo em missão na Sibéria, onde eles se deparam com seres diabólicos, muito sangue, muita carnificina, e os traços são simplesmente ultra realísticos. Na minha opinião, o melhor do volume. Já o episódio 7 chama-se O Sugador de Alma. Esse episódio tem uns traços que lembram aquele desenho Tintin. Vocês devem lembrar. Ele conta a história de um arqueólogo e alguns mercenários tentando sobreviver ao que eles encontram em uma escavação.
Nesse episódio tem muito sangue, muita carnificina e mais alguns gatos. O episódio 8 chama-se A Testemunha. Conta basicamente a história de uma dançarina que presencia um crime no prédio ao lado e passa todo o episódio tentando fugir dele. Tem muitas cenas de nudez feminina e tem um final bastante estranho. O episódio 9 chama-se Proteção contra Alienígenas. Esse aqui é um dos meus preferidos. Ele narra a luta de fazendeiros contra alguns alienígenas que tentam simplesmente destroçá-los. Esses alienígenas aparecem através de portais e o grande destaque aqui é que, apesar dos fazendeiros serem fazendeiros, eles contam com muita tecnologia para combater os alienígenas, ou seja, vai ter muito tiro, explosão e um final inesperado, só para variar. O episódio 10 chama-se Boa Caçada. A arte aqui tem traços que lembra e muito a animação japonesa. Conta a história de um caçador e seu filho tentando capturar um ser mitológico na era feudal chinesa. Mas não é um mundo igual ao nosso, tá? Lá as coisas são um pouquinho diferentes. Episódio 11 é chamado de O Lixão. Esse episódio conta basicamente a história de um inspetor municipal tentando acabar com um lixão no meio da cidade e despejar o seu dono também no local. Só que tem um pequeno porém, amiguinhos. O dono desse lixão tem um bichinho de estimação totalmente diferente do usual. Episódio 12 chama-se Os Metamorfos. Conta a história de 2 soldados em missão no Afeganistão. Tá, e o que tem de diferente nisso? Bem, os 2 soldados em questão são um pouquinho diferentes dos demais. O episódio 13 chama-se Noite de Pescaria e conta a história de 2 vendedores que ficam presos no meio do deserto após o carro deles quebrar. Só que a noite naquele deserto não é uma noite muito tranquila e algo muito sinistro vai acontecer. O 14º episódio chama-se Ajudinha. Uma astronauta encarregada da manutenção de satélites é atingida por lixo espacial, vindo a soltar-se do satélite e ficar vagando pelo espaço. E nisso, para tentar sobreviver e voltar à sua nave, ela terá que fazer um grande sacrifício. 15º episódio chama-se Histórias Alternativas. Aqui é um episódio do tipo O que aconteceria se? Ou seja, um aplicativo simula o que aconteceria se alguns fatos históricos tivessem acontecido de forma diferente ou em datas diferentes. Dá só para imaginar, né? O episódio 16 chama-se 13, o número da sorte. Neste episódio de animação ultra realista, uma piloto a bordo de uma velha nave, que ninguém quer mais voar nela, porque além de ser velha, ela tem o número 13, desafia uma morte em várias missões, até um final bastante inesperado. Episódio 17 chama-se Ponto Cego. Aqui temos uma animação tradicional, com muita violência e envolvendo ciborgues e robôs no estilo Transformers. Episódio 18 e último chama-se Zima Blue. Aqui temos uma animação com traços mais abstratos que acompanha toda a vida e trajetória de um artista plástico, mas que no final ele revela a sua verdadeira face. E é isso aí, pessoal. Isso aqui é só uma introdução a cada episódio. Não tem... Quer dizer, tem, né? Mas não tem muitos spoilers. Espero que tenham gostado e aguardo vocês nos próximos vídeos. Fui!